Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do Verdão, que vai encarar a equipe do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista no próximo final de semana. Estou trazendo um corte com essas informações, mas antes disso, o Palmeiras encara a equipe do Fluminense pelo Brasileirão nesta quarta-feira. Estou trazendo um corte com todas as informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Que vai se preparar no final de semana para enfrentar o São Paulo, mas antes tem o Fluminense. Aí eu vou trazer a Estelinha Gomes, que tá lá na academia de futebol, minha amiga, muito bem-vinda aqui ao Taon. Esse jogo vai ser especial pro John Arias, né? Porque ele mal estreou, mal começou a sua trajetória pelo Palmeiras, já vai, pá! Já tem o jogo logo de cara com o seu ex-clube. Será que ele tem chance até de ser titular nesse jogo? Tudo bem, Jojo? Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Taon, começando a semana com o nosso programa. É isso, minha amiga, vamos se encontrar com apenas 18 dias depois do anúncio oficial da chegada do Arias ao Palmeiras. Então, de fato, é um reencontro, não sei se tão esperado, né? Porque acho que imaginava que poderia ser um pouquinho mais pra frente, depois de tudo que aconteceu, pela possibilidade que ele tinha dito de que queria voltar ao Fluminense, se voltasse ao Brasil. Enfim, mas de fato, o John Arias chegou, já estreou no último fim de semana, né? No jogo contra o Capivariano. Perto dos 32 minutos entrou, sofreu pênalti, inclusive o gol marcado pelo Andréas Pereira, e foi muito elogiado, né, João? Então ele já chega com muita credibilidade, é claro, é um grande jogador, que teve o melhor momento no Fluminense, e chega muito bem, já estreando muito bem, com muitos elogios de Abel Ferreira na coletiva, que inclusive disse que vai ter uma dor de cabeça boa para montar esse meio campo. Sabe que John Arias é um atleta muito versátil, então ele disse que pode utilizá-lo pelas pontas, inclusive com o Alan, mas também no meio campo, mas que não pretende tanto utilizar no meio campo porque sabe que tem Maurício e Flaco Lopes, então pretende mais pelas pontas. E também muito elogiado por Vitor Roque, companheiro de clube, que disse que ele é um craque, palmeirense, vai ter muito que ver ainda de John Arias dentro de campo. De fato, é um reencontro esperado, a gente pode dizer, para quem acompanha o futebol e ama o esporte, porque a gente vai entender como que vai ser essa recepção com o torcedor fluminense. Bom, amiga, além disso, tem pela frente a semifinal, né, contra o São Paulo no fim de semana pelo Campeonato Paulista, antes no Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai entender como Abel Ferreira vai montar esse time e se tem a possibilidade de John Arias iniciar como titular contra o Fluminense. Foram 3 jogos até então de Campeonato Brasileiro, né? 2 vitórias contra o Internacional, a última por 3-1, antes 5-1 contra o Vitória, e na estreia 2-2 contra o Galo, aquele empate único até então no Campeonato Brasileiro. E aí tem a cabeça lá na frente, na semifinal contra o São Paulo, mas antes esse jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e para entender como que Abel Ferreira vai usar, já que nesses 3 jogos de Campeonato Brasileiro ele entrou com força máxima, no máximo trocando ali Vitor Roque por Sousa na estreia contra o Galo, mas de resto foram as mesmas escalações, mas não tinha uma decisão num clássico, num dia muito próximo, né? Então a gente vai entender como que vai ser essa montagem de Abel Ferreira pro time contra o Fluminense, Jojo. O bom pro Abel é que opção não tá faltando para ele, né? Tá cheio de craque aí para ele escalar. Obrigada, Estelinha, acompanhando então esse começo de semana do Palmeiras. O do Palmeiras é um jogo muito trabalhado. Circula muito a bola, vem na defesa, volta no goleiro, volta nos zagueiros, abre na direita, volta, vem no volante, abre na esquerda, volta no Andréas Pereira. O Andréas Pereira dá o passe no meio, entre as linhas, pro Maurício. E aí o final da jogada é engraçado porque ela dá tudo errado para dar certo, né? Porque o Maurício dá o passe errado, o Piquerez salva a bola com um carrinho na linha de fundo, volta pro Maurício que toca errado, sobra o Vitor Roque que faz o gol. Mas a jogada foi toda muito bem construída. Tomou 14 finalizações do Capivariano. Só uma no alvo, fato. Mas são 14 finalizações. Foi um jogo meio banho-maria, um jogo estranho, um jogo que o Palmeiras empurrou com a barriga. Então, o jogo foi 2-0 e no final saíram os 2 gols. Não foi o primeiro toque, gente falando, foi o primeiro toque da bola do Arias, não foi. O primeiro toque na bola lá do lado direito, a bola circula, depois volta e ele vem pegar a bola do lado esquerdo que ele sofre o pênalti. E ele entra no lugar do Alan, né? O Abel falou, né, como pode utilizar o jogador. Bora ouvir o Abel. Se fizer isso, vocês vão me chamar pardal, mas... Olha, está tudo certo. Primeiro agradecer à Presidente que contratou um jogador deste nível e isso para mim é que é o mais importante. Eu já vos disse que eu não jogo com 11 jogadores,
jogo com os 23 que temos, mais o suporte que temos sempre de jogadores que subimos da base todos os anos. Temos neste momento 28 jogadores e, portanto, ter esses 2 jogadores para essa posição, estou muito contente por isso. É um jogador que nos vai ajudar. Vocês viram a calma que ele tem e a forma como ele sacou o penalti, não é? Mais que justo o penalti, já estava, não é? Já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, não é? E já podíamos ter tido, mas é claro, e portanto é uma dor de cabeça boa, mas é isso que eu quero mesmo, é poder ter essa qualidade. E tenho que te dizer, sim, tu fizeste essa observação, pode jogar por dentro sim, mas nós por dentro temos o Maurício, temos o próprio Lopes que pode fazer ali a posição de zonas interiores, mas podem fazer, mas neste momento estou a contar com eles mais ou para a direita ou para a esquerda, porque às vezes se quiser jogar com os pés trocados, como estou a jogar, ou jogar com um direito na direita e esquerdo na esquerda, eles dão-me essa possibilidade. E agora com o regresso do Filipe ficamos nas pontas, na minha opinião, bem satisfeitos. E aí, PVC, como que o Quer falar, Latifi? Da história da... eu vou falar a minha visão desse time do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras ele joga com 2 pontas abertos, né? Seriam 2 meias pontas abertos e a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. Por isso que o Abel ele acaba dizendo na coletiva que hoje ele não conta com jogadores pelo meio, porque na formatação atual do Palmeiras não tem esse jogador, né? São 2 jogadores de lado, que hoje são Maurício e Alan. E aí ele já até cita a questão do pé trocado. Por quê? O Alan ou o Arias podem jogar no lado esquerdo também, e aí ele teria Alan e Arias com Flaco Lopes e Vitor Roque. Então é mais ou menos esse cenário que deve se desenhar no jogo contra o Fluminense, por exemplo. Se o Arias for titular, ele pode entrar tanto no lugar do Maurício pela esquerda, ou na direita no lugar do Alan, e o Alan ser deslocado. Então, hoje, no cenário atual, nessa formatação que o Palmeiras joga, o Maurício que corre risco de ficar sem a vaga, porque o Alan também é um jogador de muito drible, né? E o Abel gosta de ter esses jogadores desequilibrantes nos lados do campo. Então é o Maurício hoje que corre mais risco de perder a vaga no time titular. Isso porque o Alan conquistou essa posição depois daquela virada histórica contra a LDU, né? E o Maurício só virou titular nos últimos jogos, né? O PVC até falou que foram uma sequência de 3 jogos, não teve uma amostragem muito grande, então é um ponto importante pra gente ficar ligado. Eu acho que o Abel mudou o time taticamente de novo, ele deu um esboço disso no começo do ano, ele tá fazendo um lateral, ele faz saída de 2, e às vezes o Marlon Freitas vem de 3, nos jogos mais difíceis vai fazer saída de 3 com o Marlon, às vezes quem faz saída de 3 é o Kelvin, e o Piquerez dá largura pro campo pelo lado esquerdo e o Alan pela direita, aí o Maurício vem por dentro. Então ele faz Alan, Flaco, Vitor Roque, Maurício e Piquerez. Em outros momentos o Kelvin desce e o Piquerez vira o lateral construtor. Mas o que eu acho que é fundamental da pergunta que o Latif fez de manhã, que foi feita para o Abel, se ele pode trazer o Alan para 10, e aí parece absurdo tirar o Flaco do time, mas um ano atrás parecia absurdo colocar o Flaco no time. O que o Abel quer são jogadores com múltiplas funções, capazes de fazer mais de uma função. E eu acho que isso hoje ele tem condição, porque o Alan pode ser 10, porque o Arias na Colômbia joga de meia esquerda, porque o Arias no Santa Fé jogou na ponta esquerda, porque o Maurício já jogou na ponta direita no Internacional, e o Maurício já jogou como meia central no Cruzeiro e no Palmeiras. E aí, mas você vai tirar o Flaco Lopes do time? Não sei, depende do jogo. Ele pode fazer Marlon Freitas e Lucas Evangelista e adiantar o Andréas Pereira para ser 10. Então o que tem hoje é uma capacidade de mudar funções de jogadores com mais tempo de treino. Não vai fazer isso e chamar de professor Pardal, mas ele tem possibilidade de mexer de acordo com o adversário. PVC, chegou a informação aqui no meu ponto que você estava certo, hein? Semifinais definidas, Novo Horizontino e Corinthians no sábado e o clássico Palmeiras e São Paulo no domingo, ambos os jogos às 8h30 da noite. Por causa da TV. Isso aí, então tá confirmado, hein? Já coloquem na agenda, hein, minha gente? Semifinais aí, data e os horários estão definidos. Novo Horizontino e Corinthians, sábado, 8h30,
Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30. Isso foi decidido agora na reunião da Federação Paulista de Futebol. Vai ser em Barueri. Vai ser em Barueri, o gramado lá é um gramado novo, né? É um gramado que muita gente que joga lá diz que mesmo sendo sintético, e a grande maioria dos jogadores, assim, acaba não aprovando, mas os que jogam lá entendem que é um gramado bom de se jogar. É um sintético em boas condições, diferente, por exemplo, do que é a Arena da Baixada. E do que foi o Allianz há um tempo também, antes de trocar, lembra que até o Abel... Termoplástico lá, como é que é? Alguma coisa. Grudava debaixo da chuteira. Isso, e o Abel reclamou das... E trocou pela cortiça. Isso, e agora o gramado também lá está sendo renovado. O que tem do Palmeiras de bastidor, Felipe? O que temos de Palmeiras? Do mercado do Palmeiras? Mercado da bola, mercado da bola. É bomba ou não é bomba? Não, eu não considero como uma bomba, assim, aquela um morteiro. Só para saber se eu soltava a vinheta, não precisa então. Morteiro. Não, é uma informação que até o pessoal do nosso palestra circulou nos últimos dias, acho que foi no sábado ou no domingo, mas eu fui conversar com pessoas próximas do Flaco. Flaco Lopes, o Palmeiras já considera como improvável que ele permaneça no Verdão depois da Copa do Mundo. Ele é um jogador que está muito valorizado, é um cara que deve disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina e ele tem muito mercado no futebol europeu, principalmente, e o que está mais quente nesse momento é o futebol espanhol. Vale a gente lembrar aqui que o Atlético de Madrid ele já tentou a contratação do Flaco Lopes, antes de fechar com o Luckmann, também tentou a contratação do Caio Jorge, informação que eu e o Daniel Bocato apuramos aqui na ESPN Brasil. O Atlético de Madrid chegou a sondar a contratação do Flaco, mas não chegou nos valores pedidos do Palmeiras, mas os colchoneiros ainda seguem de olho no Flaco, tá? E além de outros times do futebol espanhol. Mas assim, pelo que o Palmeiras está pedindo, que é cerca ali de 40 milhões de euros. Caramba! O Palmeiras não gosta de definir valores, sabe? Mas estipula uma venda alta, porque não quer perder um dos seus principais jogadores do elenco. Ele é um dos principais esse ano também. Então, outros times do futebol espanhol, dificilmente eles vão chegar nesses valores. Talvez esses grandes, né? Atlético de Madrid, mas acho que não faz perfil do Real Madrid, Barcelona e tudo mais. Mas ele segue na mira do Atlético e de outros clubes do futebol espanhol. E o Palmeiras já considera como muito improvável que ele permaneça no Verdão após a Copa do Mundo. Depois da Copa. Boa. Olha aqui, o Juninho tá perguntando, eu tô vendo ali, o Bocato pode mandar também pra gente se ele tem a informação, porque o Bocato tá assistindo a gente ali. O Juninho tá perguntando, bom dia, Hernan e os demais. Vocês têm bastidores da estreia do Arias? O Arias jogou o quê? Uns 15 minutos, né? Na partida ali, entrou já na reta final do jogo e sofreu um pênalti, Hernan. Não, o Arias é o tipo do jogador... Isso eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras, é o tipo do jogador que é a contratação perfeita para o que pensa de futebol o Abel Ferreira e como ele gere o grupo. O Abel Ferreira ele não gosta de... Raramente você vê grandes estrelas no time do Palmeiras. Você não vê nenhuma contratação bombástica assim de um cara que se destaca muito em relação aos outros. Por exemplo, o Hulk não foi para o Palmeiras muito em função de ser um jogador que à época não tinha o perfil. Um jogador muito badalado, um jogador que era muito grande para o Palmeiras que estava se formando como elenco, como conjunto, né? Eu me lembro de ouvir muito essa justificativa, por isso não veio o Hulk. O Dudu, que sempre foi uma grande estrela no Palmeiras, o cara gigante com conquistas e tal... teve dificuldades quando ele foi para o banco de reservas, é bem verdade. E isso muito pelo jeito Abel Ferreira de trabalhar e de trabalhar com o elenco. Mas o Palmeiras não tentou contratar o Gabigol? Tentou contratar o Gabigol pelo tamanho do centroavante que ele era, pela oportunidade de mercado, pela imposição que o Palmeiras queria se colocar no mercado de tirar de um grande rival que é o Flamengo. E muito mais pelo estilo do jogador. E nas conversas, evidentemente, o Gabigol teria que... E o Gabigol não é esse perfil marra, não, tá? Assim, mala em relação aos outros. Ele é um cara muito de grupo. Assim, quem convive com o Gabigol, eu tenho muita tranquilidade para dizer isso, que ele é um cara que, tipo assim, por mais que ele seja um cara de muita personalidade, ele não é um cara que se sobrepõe aos outros. Entendi. Assim, ele é um cara que ele abraça grupo. No elenco então, eu entendo que no Palmeiras ele iria encaixar se a gente for falar desse perfil. Mas a tua observação ela é muito boa. O que o Arias traz para o Palmeiras, já nos primeiros treinamentos, e a estreia dele confirma isso, é um cara
extremamente dedicado ao trabalho, é um cara humilde, é um cara que sabe que chega e vai buscar vaga no time. O Abel deu a letra, o Abel falou assim, ó, ninguém vai jogar com o nome na camisa. Vai ter que buscar vaga no time. Entrou faltando 15 minutos, deu o sangue, deu a vida, sofreu o pênalti e é o cara perfeito pro todos somos um ali. Então, assim, é uma contratação que se confirma internamente no Palmeiras, é comemorada e se confirma como uma contratação bem ao estilo do que é o Palmeiras hoje, do que é essa cultura Abel Ferreira de gerir elenco. Então, quer dizer, independentemente do que vai acontecer em campo, e só tem ali 15 minutos, mas assim, o que eles viram nessa primeira semana ou 10 dias de áreas foi assim, acertamos em relação ao comportamento e dedicação do cara. E assim, e ele é muito tranquilo, né? E principalmente o perfil do cara, principalmente o perfil do Arias. Não é, assim, ele chega com status de estrela. Ele chega com status de... Ele foi o melhor jogador do melhor time brasileiro do Mundial de Clubes. Ele foi a peso de ouro pro futebol europeu, né, para a Premier League. Ele é contratado por 25 milhões de euros. Uma grana violenta. Chega com status de cara top, cara grande. Ele é um jogador de seleção. Muito provavelmente vai à Copa. Vai à Copa com a seleção colombiana. E não é um cara que chega com regalias. É verdade. E não é um cara que chega... Pá, eu aqui e os caras lá. Opa, cheguei, cadeira cativa. Então, é um cara que comprovou isso nos primeiros dias de trabalho e quando foi dado a ele 15 minutinhos no jogo do Barueri contra o Capivariano e o cara rendeu sofrendo um pênalti. Sim. Então, assim, foi muito comemorada a chegada e a estreia do Arias nos bastidores do Palmeiras por esse encaixe. E é isso, ele jogou 15 minutos, agora o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense do Arias, e aí vai ser um jogão, porque são os dois times com 7 pontos no campeonato, né? São 4 equipes com 7. São Paulo, né? O São Paulo, tem mais um, quem que é? O Red Bull? Não, o Red Bull tá com 6. O Red Bull tinha chance, né? Tem mais um com 7, quem que é? O Bahia? Bahia. É o Bahia. Ganhou do Santos, do Corinthians e empatou com o Fluminense. O Bahia. O mundo ideal pro São Paulino é ganhar do Coritiba e torcer por um empate lá em Barueri. Vou trazer uma breve análise do GE dessa classificação do Verdão para a semifinal do Campeonato Paulista, abre aspas. O Palmeiras está na semifinal do Paulistão pela 13ª vez consecutiva. A classificação foi encaminhada já no primeiro tempo com 2 gols de Vitor Roque, que foi o grande destaque da partida. O primeiro tento logo aos 5 minutos e o domínio inicial de toda a equipe deram a impressão de que o jogo seria mais fácil. Não foi o que aconteceu. Apesar de não ter criado oportunidades claras, o Capivariano passou a ter a bola no campo de ataque e incomodou a defesa palmeirense, principalmente pelos lados do campo. O segundo gol do camisa 9 do Verdão, porém, frustrou as expectativas criadas pelo time visitante. Foram 9 finalizações do Capivariano na etapa inicial. No segundo tempo, com um pênalti sofrido de Arias, Andrés Pereira ampliou o placar e no finalzinho da partida, Sousa fez o 4-0. Acostumado às fases decisivas das principais competições do futebol brasileiro, o Palmeiras de Abel Ferreira mostrou que, mesmo sem brilhar, consegue ser letal. Neste sábado, contra um adversário tecnicamente inferior, o time não precisou dominar para vencer. O que preocupa o torcedor palmeirense, no entanto, é se o desempenho apresentado será o suficiente para bater equipes mais fortes. O confronto da semifinal ainda vai ser definido e o Verdão volta a campo nesta quarta-feira contra a equipe do Fluminense em Barueri, pelo brasileiro. Enfim, foco total agora nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Palmeiras precisa vencer para continuar ali no topo do Campeonato Brasileiro e aí sim depois pensar nesse próximo adversário do Campeonato Paulista. O setor ofensivo do Palmeiras com muitos jogadores bons e ainda possível com essa possível retorno de Paulinho já agora no mês de março. Abel não tem do que reclamar. Talvez ali uns 5 para dar uma solidez defensiva ali mais tranquilamente, mas vamos aguardar, quem sabe chega aí no meio do ano. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!